Eu nunca consigo me acostumar a usar o microfone alto assim, sabe? Eu sempre fico com aquela sensação de que eu tô parecendo o Silvio Santos. Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, tô muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E o vídeo de hoje é aquele vídeo onde eu faço uma fofoquinha, eu converso com vocês sobre os livros que eu li no mês anterior. No caso, hoje eu vou comentar com vocês sobre os livros que eu li em novembro. Novembro foi um mês ótimo pra mim, eu li 7 livros, 7 boas leituras. Só uma delas eu acho que foi mais mediana, as outras foram de 4 estrelas pra cima. Então foi um mês super positivo. E o que eu não fiz resenha, eu aproveito pra conversar um pouquinho sobre esses livros com vocês aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E se você já faz parte dessa comunidade, você sabe como funciona. Bora lá então, o primeiro livro que eu li no mês de novembro foi O Canibal de Nine Elms, do Robert Brindza. Tem resenha desse livro aqui no canal. E esse livro foi uma boa surpresa pra mim, porque eu havia tentado ler um outro livro do autor anteriormente e eu não tinha curtido tanto. Eu tinha achado um livro mediano e eu tava meio que desistindo já de algum dia ler o autor, até que eu encontrei O Canibal de Nine Elms, resolvi fazer a leitura e achei assim, um suspense agradabilíssimo. Ele fala de uma ex-agente, de uma ex-policial, que agora ela é uma civil. Ela trabalha como professora e quando ela era jovem, o que fez ela sair da polícia foi o fato de que ela capturou o Canibal de Nine Elms, que era esse serial killer que estava aterrorizando Londres e região. Só que essa captura, em vez de lançar ela a boa fama, acabou destruindo a vida dela. Então a gente encontra a personagem muitos anos depois disso tudo, a gente descobre que ela ainda está tentando reerguer a sua vida após a captura desse canibal, e tudo volta à tona quando um assassino copiador começa a agir na região, e tudo leva a crer que algum tipo de recado está sendo passado para Kate Marshall, que é a nossa protagonista. É um livro muito legal, com um ótimo ritmo, bom mistério, personagens consistentes, e esse é o primeiro livro de uma série, então ele promete ali melhorar bastante e trazer muitas novidades, né, nos próximos livros. Já tô super animada para continuar essa série, curti muito e eu dei para esse livro 4 de 5 estrelas. Aliás, recebi muitos comentários positivos falando da Kate, que gostam da personagem, que gostam da série, então eu sei que essa série aqui é uma queridinha de muitos de vocês. Depois disso eu li o suspense de horror Desenhos Ocultos, eu vou deixar a imagem dele aqui porque ele não tá aqui, eu emprestei ele para uma pessoa. Fiquei tão empolgada com o livro que eu já fiz a propaganda e já emprestei ele para alguém. Esse livro fala de uma babá chamada Mallory, que ela vai cuidar de um menininho. E esse menininho, o principal hobby dele é desenhar. Ele passa o dia inteiro desenhando. E tá tudo bem. É uma atividade muito comum para qualquer criança. Só que esse menino vai começar a fazer alguns desenhos bem sinistros e entregar para Mallory, e ela começa a ficar um pouco assustada com isso. Até que ela começa a levantar a hipótese que talvez os desenhos seja alguém ou alguma coisa tentando passar uma mensagem através dele. Esse é um suspense que tem horror, ele tem uma pegada ali de mistério, de sobrenatural. É um livro muito rápido, também na resenha dele eu vi que todo mundo gostou, assim, pouquíssimas pessoas não gostaram dessa história. É o tipo de livro perfeito para você ler à noite, embaixo das cobertas. Eu não senti medo, mas eu confesso pra vocês que em alguns momentos eu senti um arrepiozinho assim. E foi uma delícia essa leitura, eu me diverti muito enquanto eu tava lendo o livro. É um mistério que realmente te envolve, te leva a ler até o final. Então super recomendado. Pra esse livro eu dei 4 de 5 estrelas também. E na minha resenha sobre ele, foi uma resenha com spoilers. Então se você quiser assistir e quiser discutir um pouquinho o final, depois você vai lá assistir. Depois disso, eu desempaquei um livro que tava na minha estante há um tempinho, que é um suspense nórdico chamado Morte Invisível, de uma dupla de escritoras. E esse livro aqui, ele foi bem interessante, eu dei pra ele 3 estrelas e meia. É um livro que faz parte de uma série, tem um outro livro publicado aqui no Brasil, mas dá pra você ler ele de forma avulsa. Esse é um livro que eu acho que ele tá mais pra um drama em alguns momentos, do que pra um suspense propriamente dito. E ele fala de uma série de personagens que tem um mistério em comum, e a narrativa, ela se passa entre a Dinamarca e a Hungria. Esse é um livro que, além de ele trazer uma trama diferente, ele também traz alguns assuntos que eu nunca tinha ouvido falar, não tinha conhecimento. Eu sempre comento com vocês que os escritores nórdicos, além das tramas de mistério, eles gostam muito de trazer nas suas narrativas críticas sociais contundentes sobre os países onde eles vivem. E esse caso aqui não é uma exceção. Você percebe que um dos dramas, uma das narrativas que importa aqui dentro é a questão da imigração, a questão dos refugiados e as problemáticas pelas quais essas pessoas passam quando elas precisam sair da sua terra,
do seu lugar, em virtude de várias razões diferentes, e tentar a vida num outro lugar que talvez também não lhe seja convidativo e acolhedor. Essa é uma das questões que é tratada aqui. Um dos personagens principais aqui é uma enfermeira chamada Nina, que nas suas horas vagas ela trabalha de forma clandestina atendendo refugiados, exatamente porque ela sabe que a malha de saúde do país, da Dinamarca, não atende essas pessoas, e quando atende, elas obviamente têm esse medo de serem enviadas de volta pro lugar, né, pro seu país, pro lugar de onde elas fugiram. E o mistério desse livro aqui é que existe um material radioativo que saiu da Hungria, entrou na Dinamarca, e eles precisam, além de seguir o rastro desse material para descobrir onde ele está e fazer a destruição dele, o caminho desse material também tem a ver com a questão de um grupo de ciganos romanes que fazem parte da história. E aqui é uma questão que eu não tinha conhecimento antes de ler esse livro, depois que eu li fui dar uma pesquisadinha, é que na Hungria ainda hoje existe uma tensão crescente entre os húngaros e entre os ciganos romani que vivem na região. Volta e meia eclodem disputas, revoltas por território. Então essa crise real que realmente existe lá na Hungria, que tem ali algumas questões que perpassam pela Dinamarca, são tratadas aqui nesse livro, além da trama em si. Gostei do livro, achei bem interessante, muitas ideias novas que eu ainda não tinha conhecimento. Eu só achei que em alguns momentos o livro dá uma arrastadinha. Eu também acho que alguns personagens não têm o peso que eles poderiam ter. Então foi um livro mediano na minha opinião, mas mesmo assim eu gostei, foi uma boa experiência e eu vou querer ler o outro livro das autoras. Depois disso eu li o excelente livro Mil Navios para Troia, da Natalie Haynes. A Natalie Haynes, ela é uma classicista, então ela tem a bagagem, né, para escrever sobre isso. Esse livro aqui vai falar sobre a Guerra de Troia, sobre o pós-queda de Troia e o que aconteceu com várias mulheres que estavam ali envolvidas nesse conflito, direta ou indiretamente. E no caso da Natalie, ela não vai falar apenas sobre a Helena ou sobre a Penélope, que são as duas figuras mais conhecidas e debatidas em relação a isso. Ela vai falar de outras figuras que também estão ali presentes na narrativa, mas que nem sempre a gente presta muita atenção, como a Écuba, como a Andrômaca, a Ifigênia, várias mulheres, e ela vai tentando demonstrar qual seria a realidade e a vida e o que aconteceria com essas mulheres, o que aconteceu com elas após a queda de Troia. É um livro, assim, de leitura muito sensível, muito bonita. A autora tem uma escrita bem lírica sobre o assunto. A guerra não é uma coisa bonita para com as mulheres, né? Nós sabemos disso muito bem. E nesse caso aqui, ele é um livro que em alguns momentos é realmente bem difícil você ler algumas passagens, e é um pouco difícil você ler o destino de algumas dessas mulheres e saber o que aconteceu com elas. E a autora, ela tenta incutir na narrativa esse senso de que o heroísmo não está apenas no homem que levanta uma espada, o heroísmo também está em quem aguarda, está em quem cuida, está em quem espera, está em quem ajuda, está em quem cura. O heroísmo está em quem resiste, mesmo que a sua resistência seja dar a vida para não sofrer algo pior. Então é um livro assim cheio de nuances bem diferentes, gostei bastante. Foi meu primeiro contato com a escrita da autora. Eu sei que tem outros livros dela, outros trabalhos publicados aqui no Brasil que com certeza eu vou querer ler. Então se você gosta de mitologia clássica, se você gosta dessas recontagens modernas dos mitos clássicos ou das histórias clássicas, pode ser que você goste de Mil Navios para Troia. Aliás, gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês, é que agora eu ativei aqui no canal um recurso de recompensas que eu já tinha visto em um monte de canais, em vários vídeos, e aí finalmente eu consegui ativar ele aqui pro canal, que é aqui embaixo nos 3 pontinhos. Quando vocês clicam, agora aparece um coraçãozinho com um cifrão dentro, que é um recurso chamado Valeu. Isso quer dizer que agora você pode fazer contribuições pro canal através dos seus comentários. Então se você quiser, por exemplo, vou fazer um comentário e vou dar pro canal R$3, R$5, você pode fazer isso, já tá ativado aqui embaixo agora. Então se você já tem o costume de fazer isso em alguns canais, em dar esse valeu, né, apertar esse botãozinho, sabe que agora o canal está habilitado, então se você quiser fazer alguma contribuição através dele, eu acho que vai dar tudo certo. Agradeço imensamente quem fizer isso, e pelo que eu entendi, quem faz a contribuição no valeu, fica com o comentário em destaque aqui no vídeo. Eu tô ainda no começo desse novo recurso, eu vou aprendendo aos pouquinhos como é que ele funciona, mas mais ou menos é isso. Só para avisar vocês que me acompanham e apoiam o meu trabalho, que agora ele tá habilitado aqui embaixo.
Voltando a falar então sobre os livros que eu li no mês de novembro, depois disso eu li um livro que, confesso pra vocês, não é uma coisa que eu comumente leria. Ele é um livro bem fora assim da minha zona de conforto, mas eu li ele por indicação de uma amiga que é apaixonada por esse livro e ela dizia que eu deveria ler, ela queria que eu lesse e tal, que é um livro do Paul Auster chamado Timbuktu. Ele é realmente um livro bem diferente, ele é protagonizado, ele é contado pelo ponto de vista de um cachorro, que ele vive na rua junto com o seu dono e o seu dono vem a falecer e o seu dono comenta pra ele que a sua alma, né, que ele irá pra Timbuktu, que é esse céu imaginário ali dele. E a gente acompanha o cachorro contando sobre como era a vida dele com esse homem na rua, como é que eles se conheceram, o que aconteceu com o dono dele, sobre o dono dele, como é que ele era e tal. E a gente acompanha a jornada desse cão após a morte do seu dono, né? O que ele faz, se ele encontra não outra família. Ele é um livro bem pequenininho, bem curto, e ele tem um tom de fábula, né, através dessa narrativa do cachorro. Realmente é um livro assim que se eu fosse escolher, eu não teria, não é uma coisa que eu escolheria ler, né? Não tá fora assim da minha zona de leitura geralmente, mas foi realmente uma experiência bem diferente, bem interessante. A escrita do Paul Auster é realmente muito bonita, bem significativa, tem várias questões ali que são trabalhadas através da narrativa desse cão, várias ideias muito bonitas, algumas lições que você consegue entrever na narrativa de um animalzinho que no caso dele não tem uma mente simples, ele é um cachorro que tem consciência, que tem raciocínio lógico. Então foi um livro realmente bem curioso. Eu dei pra ele 3 estrelas e meia. Eu sei que muita gente é super fã do Paul Auster. Ele tem um outro livro que é muito famoso também, mas esse aqui foi o meu primeiro contato com a escrita dele. Depois disso, eu li o livro famosinho do momento, né, que foi A Professora, da Freida McFadden, que é o novo suspense dela. Esse livro é o legítimo vira-páginas. Você começa a ler isso aqui, não tem como parar, você não vai conseguir largar. É um livro assim, ó, que me deu agonia, me deu ansiedade, me deu uma raiva em determinado momento de um personagem aqui, vocês não têm noção. Mas como tudo que a Freida escreve, é extremamente rápido de ler, muito divertido, e pra não perder o costume, no final ela me passou uma rasteira de novo. Esse livro fala sobre uma professora chamada Eve, que tanto ela quanto o marido dão aula na mesma escola de ensino médio, e existe uma aluna ali chamada Eddie que esteve envolvida no ano anterior com um escândalo que fez com que o professor fosse demitido. A Eve, ela é uma mulher ali que tem várias questões mal resolvidas com o próprio marido, ela gosta dele, mas eles têm problemas. E eu não posso contar muita coisa sobre ele, porque senão eu vou acabar estragando a surpresa de vocês, mas é aquilo, né? A Freida não escreve nenhum personagem que não seja cretino. Todo mundo nesse livro aqui gabaritou o Código Penal. Então, assim, se você gosta desse tipo de história, vá sem medo, você vai se divertir lendo e depois volta aqui pra me contar o que você achou do epílogo desse livro. Ah, vai ter resenha dele, tá? Então, se você quiser comentar comigo lá na resenha dele depois também, fica à vontade. E eu li também outro livro que eu tava super animada pra ler, porque, né, é uma coisa um pouco diferente, que foi o A Espiã, da Tess Gerritsen, que é o novo livro dela, publicado aqui no Brasil. E esse livro aqui, ele é um cozy mystery, ele é um suspense de espionagem. E ele já tem uma coisa super diferente, que é o fato de que a protagonista é uma ex-agente da CIA e ela tem 60 anos de idade. Eu posso contar nos dedos pra vocês quantas vezes eu li um livro em que o protagonista tinha acima de 50 anos. São pouquíssimos. Então essa já foi uma coisa bem positiva pra mim. A gente conhecia a Maggie, que é a personagem principal aqui. Ela é uma ex-agente da CIA que tá vivendo a vida dela meio que escondida numa cidade no Maine, quando um dia alguém vai ser assassinado na porta dela, indicando que talvez alguém ali esteja atrás dela numa possível vingança. E a Maggie, ela faz parte ali de um clube naquela cidade, que é o Clube do Martini, que é ela e mais 4 agentes da CIA também aposentados, que eles se reúnem pra ler, pra comer, pra beber, e eles resolvem meio que se ajudar a tentar desvendar o mistério, quem está por trás, né, desse assassinato e quem estaria perseguindo a Maggie. É um livro bem interessante, um pouquinho diferente do que a Tess costuma escrever, mas foi assim, realmente uma leitura bem interessante, eu gostei, vou fazer uma resenha sobre ele se já não tiver saído aqui em algum lugar. Mas se você gosta de livros que tem um mistério, um suspense leve e não sejam violentos, esse livro aqui pode ser uma boa opção. Dê uma olhada na sinopse, veja se é o seu estilo de escrita e vai aproveitar. Lembrando que todos os livros que eu li e que eu comentei aqui com vocês estão aqui embaixo listados no box da descrição. Se vocês fizerem qualquer compra na Amazon usando algum dos meus links aqui embaixo, eu recebo uma pequena comissão e assim você ajuda o meu trabalho a continuar. E não saiam desse vídeo, claro, sem comentar comigo o que vocês leram em novembro, se vocês conheciam algum desses livros que eu comentei aqui hoje. Como é que foi o mês de novembro de vocês? Eu quero saber. Adoro ter essas trocas
novas com vocês por aqui. Eu nem acredito que o ano tá terminando e logo logo eu estarei fazendo o vídeo das leituras de dezembro. Mas é isso, né? Bora aproveitar o mês que a gente tem pela frente. Beijão, meus queridos. A gente se vê no próximo vídeo.